Bom, boa tarde a todos, um prazer estar aqui coordenando essa mesa e já de antemão agradeço a organização científica do evento pelo convite, que faz parte de uma atividade do nosso departamento, o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, do qual eu faço parte, sou professora e coordeno como regente a disciplina de promoção e proteção à saúde da mulher. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos ouvem e já dar início a essa sessão, agradecendo a presença dos componentes da banca, que estão aqui conosco, a diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Lúcia Kliman, o coordenador do grupo de ensino, professor José Geraldo Lopes Ramos, a presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a professora Ana Luísa Maia, a chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Maria Lúcia da Rocha Oppermann, e ao coordenador do pós-graduação em Ginecologia e Obstetrícia, professor Edson Kapp. Então, agradeço a todos e vou traçar algumas palavras sobre essa disciplina e o que nos motivou a trazer essa sessão, que é aberta a todos os participantes hoje. Essa disciplina, quando começou a regência, entramos no período de pandemia, logo em março de 2020, foi iniciado o ensino remoto emergencial pela URGS e as aulas passaram a ser online imediatamente. E houve a necessidade, né, de que todo o ensino fosse feito à distância. Isso poderia ter nos afastado dos alunos, mas, na verdade, nós conseguimos uma atividade muito produtiva e muito prazerosa, ficamos com talvez um pouco mais de tempo para dedicar a essa atividade, que foi facilitada pelos acessos online, e esses alunos, então, dentro dessa disciplina, realizaram atividades que envolveram a pesquisa, a busca à base de dados para a confecção de uma monografia que faz parte da avaliação final dessa disciplina. E, com isso, conseguimos trazer conteúdos de epidemiologia, de pesquisa clínica, conteúdos de bioestatística, tivemos o suporte de todos os professores da graduação e também da pós-graduação na confecção dessas monografias, e no último semestre, inclusive, a inclusão da nossa bibliotecária da FAMED, da biblioteca da FAMED, a Viviane Castanho, que nos ajudou no sentido de incentivar os alunos a utilizar as formas corretas de busca de dados, mesh terms, aprenderam também a usar as ferramentas para catalogar as referências bibliográficas e fizeram produções que foram, assim, excepcionais, que realmente nos surpreenderam muito, do ponto de vista de qualidade de textos apresentados. E, com isso, nós conseguimos que esses alunos fizessem uma inserção na vida científica, publicando seus resumos em pequenos congressos, em congressos nacionais, inclusive, alguns foram submetidos a revistas internacionais, outros apresentaram aqui na nossa Semana Científica, e finalizamos, então, com um apanhado de todas essas monografias, confeccionando um livro que já está disponível em 2 edições, estamos partindo para a 3ª edição, e que fica disponível para toda a comunidade acadêmica, compilando todas essas monografias, que foi uma atividade que foi realmente muito prazerosa para nós. Então, eu vou, nesse momento, agradecer aos alunos, que são o motivo real de tudo isso ter acontecido, pelo trabalho deles, e agradecer, sinceramente, o fato de nós termos conseguido, em anos tão difíceis, alcançar esse resultado que foi tão produtivo para todo mundo. E já, então, passo a palavra à banca, a mesa que está aí constituída. Quem gostaria de começar a falar? Professor José Geraldo, do GENS. Bom, boa tarde a todos. Gostaria primeiro agradecer ao convite da professora Jaqueline, que aqui eu estou representando a direção do Hospital de Clínicas, que essa atividade tem uma importância muito grande, porque traz os alunos para dentro da Semana Científica, numa coisa que eles participaram ativamente, né? Eu tive
oportunidade de orientar alguns desses grupos aí, e me impressionou muito a capacidade dos nossos alunos da Faculdade de Medicina em fazer as pesquisas, né? Eles estão muito bem preparados, eu acho que na procura de artigos, da sequência na análise dos artigos. É impressionante, inclusive, alguns fazendo meta-análises de boa qualidade. Então, acho que a Faculdade de Medicina está de parabéns por conseguir fazer com que os nossos alunos tenham uma qualidade na área científica muito, muito forte, né? E acho que esse momento marca muito do momento da pandemia, como a Jaqueline já falou. Nós tivemos grandes perdas no ensino, os residentes perdendo área de cirurgia, os pós-graduandos tiveram que trocar de teses, porque a gente não conseguiu fazer a coleta de dados, então acabaram alguns também fazendo meta-análise, em vez de fazer a coleta das pesquisas que tinham programado. Então, toda a comunidade acadêmica teve uma dificuldade muito grande em fazer a sua atividade durante a pandemia. E os alunos também tiveram, né? E esses alunos, em especial, conseguiram recuperar de uma maneira muito forte o conteúdo programático dessa disciplina. Então, acho que os alunos estão de parabéns, né? Está de parabéns também a professora Jaqueline, que coordenou esse grupo, porque foi uma atividade nova, né? E que deu muito certo. E deu muito certo, nós tivemos um apoio muito forte aí do professor Edson na parte de editoração, tivemos um apoio muito forte da Fundação Médica, depois na hora de fazer a publicação, da Faculdade de Medicina também, de dar uma ajuda em relação à publicação. Então, acho que foi uma junção de fatores que levaram a ter um sucesso muito grande nessa disciplina. A gente está vivenciando esse momento, acho que é algo novo, né? Novo que deve ficar, uma boa parte dessa que nós aprendemos aqui deve ficar para os próximos anos aí, em termos de novas metodologias de ensino. Então, a gente tem muito a agradecer, especialmente os alunos, ter contribuído para tudo isso aí, né? Muito obrigado pela atenção. Obrigado pelas palavras, professor José Geraldo, e agora passo a palavra à professora Lúcia, como nossa diretora, por favor. Bom, boa tarde, professora Jaqueline, boa tarde, demais componentes da mesa. Eu acho que essa cerimônia, esse evento na Semana Científica realmente é uma comemoração, a coroação de um trabalho absolutamente exitoso. Todos nós tivemos que nos adaptar ao período de pandemia. Nós fomos surpreendidos em março do ano passado por uma imposição muito grande em relação à mudança do comportamento, a mudança de hábitos, a mudança na nossa relação com alunos, com outras pessoas que estavam ao nosso redor e em relação às doenças propriamente ditas. E como bem disse o professor José Geraldo, houve perdas, mas dentro dessas perdas, desse momento de crise, surgiram grandes ideias. E, mais uma vez, a professora Jaqueline foi extremamente feliz, foi extremamente criativa, com uma ideia que foi abraçada por todos os alunos que participaram desse projeto, que foi abraçada pela Faculdade de Medicina, que foi abraçada por todos, fazendo uma integração, além dos conteúdos que a gente não podia deixar de querer ou desejar que os alunos aprendessem, mas houve uma integração com outros aspectos do conhecimento, com a busca de referências bibliográficas e, principalmente, com a produção de conhecimento que agora fica disponível, mais uma vez, de uma maneira simples, de uma maneira acessível, graciosamente, através da biblioteca da Faculdade de Medicina, para toda a nossa comunidade que tanto deseja, que tanto carece de informação científica de qualidade. Então, essa possibilidade de se fazer uma integração entre a pesquisa, entre a extensão e entre a relação do ensino-aprendizado, estimulando o trabalho grupal, estimulando o trabalho autônomo
na busca de referências, na capacidade de escrita. Realmente, eu acho que é o momento da gente celebrar. Houve perdas, sem dúvida nenhuma, mas houve ganhos também. E antes de ficar lamentando o que a gente perdeu, eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade para celebrar, para comemorar todos os ganhos que tiveram. Então, a todos os envolvidos nesse projeto, os nossos cumprimentos. Muito obrigada. Obrigada, professora Lúcia. Professora Maria Lúcia também vai nos falar um pouquinho sobre o departamento, e, por fim, professora Ana Maia, que nos apoiou também com a Fundamed nesse evento, assim como o SESGO, que hoje não pôde estar aqui representar. Então, podemos passar a palavra à nossa professora Maria Lúcia, que é a chefe do departamento. Muito obrigada, Jaqueline. Eu já falei várias vezes contigo que eu fiquei muito, muito impressionada com a tua capacidade de transformar um obstáculo sanitário num projeto acadêmico de peso. Eu quero parabenizar, além da Jaqueline, os alunos que mostraram uma maturidade que, para mim, foi inesperada. Eles assumiram o projeto junto com a Jaqueline. Eu orientei 2 turmas e fiquei muito impressionada com o comprometimento deles com a qualidade do trabalho. E eu só posso ficar muito feliz pelo departamento. Eu sei que foi um trabalho em conjunto, mas eu não posso deixar de parabenizar, em especial, a Jaqueline, pelo papel dela absolutamente de liderança nesse projeto. Obrigado, Jaque. Obrigado, alunos, vocês foram muito, muito importantes. Obrigado, professora Maria Lúcia. O mérito é deles. Professora Ana Maia. Bem, boa tarde a todos. Eu não vou me alongar, mas não posso aqui deixar de agradecer esse gentil convite da Jaqueline para participar dessa sessão. Algumas palavras da professora Lúcia e do professor Geraldo, também da professora Lúcia Oppermann, que vem ao encontro exatamente da minha admiração, né, por esse trabalho que foi fantástico. Eu tive ontem à noite o cuidado de ler alguns dos capítulos e é realmente impressionante a qualidade que esses alunos realizaram esse trabalho. Eu chego a dizer que tem obras publicadas por profissionais, né, que não têm esse grau de detalhamento, esse cuidado na revisão bibliográfica. Então, parabéns à professora Jaqueline, a todo o departamento de ginecologia e obstetrícia, parabéns ao professor Edson, que trabalhou aqui, então, na editoração. Achei muito bacana esses pequenos quadradinhos, essas pequenas formas, né, que são juntos, que dão uma ideia de colmeia, que é hoje uma ferramenta muito poderosa, que implica, eu vou mostrar para vocês, já que eu não estou conseguindo dizer, que isso aqui significa trabalho em conjunto, conectividade, e é muito aquilo que a Fundamed acredita. Aqui eu sou professora da Faculdade de Medicina, mas estou aqui como representante da nossa Fundamed, que, como a professora Jaqueline falou, foi parceira, mas isso representa essa interação que tem um mérito incalculável: ensino, pesquisa e extensão. Né? Nós podemos adicionar um 4º elemento aí, que é a capacidade de inovação através do empreendedorismo. Então, professores, queridos alunos que estão aqui nos acompanhando, vocês estão de parabéns. A toda a nossa comunidade tem um orgulho muito grande dessas instituições, e o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia uma saudação muito especial por ter capitaneado esse projeto. Obrigado, professora Ana, pela parceria, pelas palavras. O professor Edson, que é o nosso coordenador do pós-graduação,
também, né, é importante aqui, ele não diz que não gostaria de ocupar o tempo com as palavras, mas é um trabalho que teria sido impossível sem a ajuda dele, na formatação, na editoração, né, eu queria que todos também ficassem sabendo que foi feito exclusivamente pelo professor Edson, né, o livro foi pronto para a gráfica, né, após as nossas revisões, dos autores, dos monitores, que também participaram dessa atividade, então eu agradeço muito, muito mesmo a colaboração do professor Edson. E acho que podemos passar a assistir os pequenos vídeos que, então, né, a partir dessas monografias, eles gravaram pequenos vídeos com o objetivo de atualizar o nosso público ouvinte aqui, e aí, quem sabe, em breve estaremos também difundindo isso para a população, né, para que todo mundo possa ter uma informação que seja correta, que seja científica e, acima de tudo, ética. Tá? Então, podemos rodar os vídeos. Uma boa tarde a todos que estão acompanhando, espero que gostem da atividade e que a gente possa aí gerar bons frutos no futuro, ok? Muito obrigada. Isadora Anastácio, e eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Pré-natal, um panorama dos obstáculos encontrados no Brasil. Sabemos da importância que tem este período como estratégia de saúde pública, atuando na prevenção primária e secundária de diversos desfechos relacionados a esse período, bem como a educação, prevenção e orientação dessa gestante. Por isso, fizemos uma revisão narrativa com os objetivos de sintetizar, identificar e descrever os principais problemas encontrados no nosso país. Para isso, fizemos uma busca de artigos nos periódicos, chegando ao número de 19 artigos, em que pudemos dividir em 3 grandes grupos de problemas relacionados ao pré-natal do Brasil. Primeiro, de características das populações, de execução e de gestão e de administração. Os nossos resultados, então, quanto ao primeiro grupo, vimos uma grande disparidade racial e socioeconômica, em que gestantes pretas e pardas foram vítimas dos piores índices de qualidade da assistência pré-natal, bem como as classes socioeconômicas mais baixas. Depois, falhas diretas na execução do pré-natal, em que o diagnóstico de gravidez tardio aparece como principal causa de atraso da primeira consulta de pré-natal. Também vimos que o registro de cartão pré-natal é deficitário em muitos casos e também falta orientação quanto à importância do cartão da gestante. Outras falhas, falta de orientação sobre parto, amamentação, início tardio e número de consultas inadequado, exames complementares insuficientes. Depois também vimos impasses de gestão e administração da saúde pública, em que desigualdades regionais são vistas principalmente com região norte e nordeste tendo os piores índices, e a peregrinação da gestante aparece como um importante problema a nível nacional, em que mais de 23% das nossas gestantes precisam peregrinar no momento do seu parto para serem atendidas, mas esse número é ainda mais alarmante entre as gestantes nordestinas. Também vimos estrutura física deficitária, em que há uma grande inacessibilidade das gestantes portadoras de necessidades especiais. Também vimos incongruência do local de manejo de gestações de alto e de baixo risco, em que muitas vezes as de alto risco são atendidas em locais inapropriados. Dessa maneira, podemos pensar em diversas estratégias para combater a má qualidade do pré-natal no Brasil, tanto de ordem de mudanças sociais, quanto melhor treinamento, melhor capacitação e gestão do pré-natal do Brasil, para assim podermos atender melhor as nossas gestantes. Muito obrigada. Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os dispositivos intrauterinos, os DIUs, e sobre os sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel, chamados de SIL, popularmente conhecidos como DIU hormonal. Nessa tabela, nós podemos observar as taxas de falha dos métodos contraceptivos. Os métodos mais acima são os que apresentam menos falhas, justamente porque não dependem de que a mulher lembre de usá-los, como acontece com preservativo ou anticoncepcional oral. A falha do método ela é calculada pelo índice de Peele, que mostra quantas mulheres engravidaram usando cada método durante um ano em um grupo de 100 pessoas. Quanto menor o índice de Peele, mais eficaz é o método e, portanto, menor a sua falha. Como podemos observar, DIUs e SIUs estão entre os métodos com as menores taxas de falha.
Em 1987, um documento da Organização Mundial da Saúde declarou que DIUs e CIUs não são abortivos. Isso porque os seus efeitos decorrem da alteração da cavidade uterina e impedem a fertilização dos óvulos. O DIU de cobre ele é posicionado no fundo da cavidade uterina, em um procedimento ambulatorial. Os íons de cobre liberados alteram a motilidade e a viabilidade dos espermatozoides, bem como provocam a liberação de prostaglandinas na cavidade uterina, reduzindo a chance de fertilização. Eles podem ser usados por até 10 anos e estão disponíveis no SUS. São recomendados em casos de contraindicação ao uso de anticoncepcional hormonal e podem ser indicados para adolescentes que já tiveram relação sexual e mulheres que nunca engravidaram. O próximo método que abordaremos são os sistemas intrauterinos de levonorgestrel, que atualmente estão disponíveis no mercado em 2 dosagens, de 52 mg e de 19 mg. O CIU de 19 mg é um pouquinho menor que o de 52, como se observa na imagem, e ele possui um anelzinho de prata na ponta que o distingue dos outros DIUs e que facilita sua visualização em exames de imagem, como ultrassonografia e raio-x. Apesar das dosagens serem distintas, o hormônio liberado é o mesmo, é o levonorgestrel. Logo, o mecanismo de ação é igual para os dois. Eles promovem um controle do desenvolvimento do endométrio, que inviabiliza a fertilização, e também deixam um muco cervical mais espesso, impedindo a ascensão dos espermatozoides para a cavidade uterina. Falando mais especificamente de cada um deles, o de 52 mg tem uso aprovado para 5 anos, e eles podem promover uma redução do sangramento e até interrupção em algumas mulheres. Ele pode ser usado em mulheres portadoras de lúpus, adenoma hepático e com câncer de mama sem atividade há 5 anos. Após a retirada do CIU, o retorno à fertilidade é imediato. Esse sistema não é oferecido pelo SUS e ele pode chegar a custar por volta de R$ 1.500 em alguns estados do Brasil. O CIU de 19 mg também está aprovado para uso por 5 anos. Nos primeiros meses de uso podem ocorrer alguns escapes menstruais, mas eles vão diminuindo ao longo do tempo de uso e em até 22% das usuárias pode haver inclusive uma cessação da menstruação. Ele também não é oferecido pelo SUS e o preço pode chegar a R$ 1.350. Pode haver benefício em seu uso para mulheres que sofrem com cólicas menstruais severas ou moderadas. Ao longo do tempo do uso, ele está associado a uma importante redução de cólicas. Os CIUs estão contraindicados a serem inseridos após 48 horas do parto e até 4 semanas do parto, devido ao risco da expulsão, sangramento uterino sem avaliação, câncer de colo, ovário, endométrio, doença inflamatória pélvica, HIV avançado, já que as mulheres com AIDS estão imunossuprimidas, infarto do miocárdio recente, ou história de trombose, câncer de mama ou neoplasias de fígado. Agora que você já tem essas informações, converse com seu médico. Lembre-se de que apenas o preservativo funciona para prevenir doenças infecciosas transmissíveis, como HIV e sífilis. Proteja-se. O nosso trabalho fala sobre o rastreamento do câncer de mama, e isso é muito significativo porque, segundo a OMS, em 2018, era a segunda neoplasia mais incidente e era a 4ª maior causa de morte por malignidade no mundo, representando mais ou menos umas 600 mil mortes no ano. E o rastreamento acaba sendo muito significativo, por meio dessa testagem de mulheres assintomáticas, a gente está tentando detectar essa neoplasia precocemente e obter melhores desfechos clínicos. Segundo vários estudos, a mamografia é o melhor exame disponível, com uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, porém há uma certa divergência entre as recomendações do INCA e da Sociedade Brasileira de Mastologia. O INCA e o Ministério da Saúde recomendam um rastreamento bienal, dos 50 aos 69 anos, enquanto que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda um rastreamento anual, dos 40 aos 69 anos, que pode ser inclusive extrapolado. Isso acaba sendo muito significativo porque 42% dessas neoplasias são detectadas em mulheres com menos de 50 anos. Isso representa uma porcentagem muito grande de mulheres que não estão sendo rastreadas e, portanto, não estão sendo beneficiadas por uma detecção precoce. E como eu estava dizendo antes, a Sociedade Brasileira de Mastologia prevê uma extrapolação que pode ser de acordo com o risco individual dessas mulheres, tanto para mulheres com menos de 40 anos quanto para mulheres maiores de 70 anos. E é claro que é muito importante a gente pesar os riscos e os benefícios. É claro que existem falsos positivos, que chegam a um risco cumulativo de 61,3% em 10 anos, porém só 1 a 2,5% dessas mulheres chegam a biópsias desnecessárias. E quanto ao sobrediagnóstico, existe uma discrepância bastante grande entre os estudos, sendo que eles podem ser menores do que 5% a mais de 50%, então fica meio confuso.
É muito importante, no entanto, a gente destacar a questão da redução da mortalidade por câncer de mama, que chega a 20% em mulheres com risco usual. E esse benefício pode ser ainda maior em mulheres entre 60 e 69 anos, em que o risco relativo chega a 0,67. Mas falando da realidade do rastreamento no Brasil, isso é muito importante, porque é a neoplasia mais incidente em mulheres, com 43 casos a cada 100 mil mulheres no ano. E o risco cumulativo de uma brasileira apresentar câncer de mama ao longo da vida é de 6,3%. Já o risco de morte cumulativo por câncer de mama é de 1,6%, representando 13 casos a cada 100 mil mulheres. Mas eu acho que o mais importante da gente destacar aqui no Brasil é a questão da cobertura do rastreamento, que chega só a 27%, muito abaixo do recomendado pela OMS, de 70% da população-alvo. E, portanto, no Brasil, o que a gente observa é um rastreamento oportunístico, que se dá tanto, assim, esses percalços por conta de uma indisponibilidade de recursos, quanto por inúmeros fatores que diminuem a adesão das brasileiras. E, por fim, eu acho que o mais importante da gente destacar nessas considerações finais é que o rastreamento acaba sendo uma preferência individual das mulheres, pesando tanto os fatores de risco individuais quanto os possíveis benefícios. Muito obrigada. Eu sou Heron, vou apresentar para vocês o trabalho que nós fizemos sobre a associação entre terapia de reposição hormonal e câncer de mama, grupo Arthur, Heron, Júlia, Lucas e Matheus. Então, essa terapia iniciada na década de 60, ela se popularizou muito na década de 90, consiste na administração de progestagênios e estrogênios para reduzir aqueles sintomas da menopausa. E dessa popularização começou muito a estudar a questão dos efeitos colaterais, inclusive a associação com câncer, para ver se justificava o uso dessa terapia para redução desses sintomas. Então, tem vários tipos de tratamento, então pode ser utilizado só estrogênio, que é utilizado só pacientes selectomizados, que reduzem até 80% desses sintomas da menopausa, utiliza-se o beta-estradiol, validade estradiol e então estrogênios conjugados. Pode ter a terapia mista, que você apresenta o progestagênio, essa terapia. Isso é utilizado exclusivamente para mulheres que não sejam esterectomizadas, porque você evita a hiperplasia endometrial. E você tem vários tipos, como progesterona glicolizada natural, a progesterona, que podem ser utilizados. Um estudo que fala sobre isso foi uma Health Initiative que foi feita de 93 a 2002, que foi um estado clínico randomizado a longo prazo, que contou com mais de 16 mil mulheres. Ele utilizava estrogênio líquido e acetato de metoxprogesterona, que não é mais o padrão ouro. Ele foi interrompido em 2002 porque aumentou o risco relativo de câncer de mama e de doenças coronarianas. Só que esse estudo ele não separava os pacientes de acordo com a idade, então a idade das pacientes não era mais de 60 anos, então foi um estudo que tinha umas certas limitações metodológicas. Outro estudo que foi feito foi do Uma Health Initiative, ele considerava uma terapia única, que contou com mais de 10 mil mulheres e utilizava estrogênio equino conjugado. Então, o coletivo de TEP e AVC foi de 1,34 e 1,89 respectivamente, de câncer de mama 0,77 e escolhendo 0,91. Também ele não classificou por idade as pacientes e não utilizou o padrão ouro, que é o estrogênio bioidêntico. Outro estudo que está falando foi uma meta-análise publicada em 2019, que ela usou os estudos observacionais de 92 a 2018. Então, ele usou mulheres com câncer de mama, mulheres sem câncer de mama. Isso mostrou que a terapia combinada ele aumentava o risco de câncer de mama. Já a terapia única, ela também gerava um aumento do risco de câncer de mama. E esse aumento ele era proporcional ao tempo de uso. Só que, como era um estudo observacional, esses estudos ele têm baixo poder de evidência, porque só usou estudos observacionais. Como conclusão disso, a gente tem que, para associar o câncer de mama junto com a terapia de reposição hormonal, você vai ter poucas evidências robustas. Então, esse risco relativo, ele, apesar de ele ser aumentado para o câncer de mama, ele acaba sendo pequeno, esse aumento não é tão alto. E esse risco de câncer de mama ele é proporcional ao tempo de uso dessa terapia de reposição hormonal, e você pode utilizar de uma forma individualizada, você tem que analisar caso a caso, e você pode usar com segurança em casos selecionados para tratar pontualmente os sintomas. Se utilizar por pouco tempo, o risco de câncer de mama ele é bem baixo e principalmente quando você quer tratar sintomas vasomotores. Esse foi o trabalho que nós fizemos. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Ângelo Chiesa. Assim como meus colegas Guilherme Strider, Marcelo Malaguti e Matheus Tomazoni, sob orientação da monitora Ana Carolina Oliveira e da professora Solange Garcia, fizemos uma revisão literária sobre a amenorreia secundária. Primeiro, o que é a amenorreia? A amenorreia é a ausência de menstruação. E ela pode ser classificada como primária ou secundária. A primária é quando não tem a não ocorrência da menarca, ou seja, a primeira menstruação até os 16 anos de idade, com a presença de caracteres sexuais secundários, ou a não ocorrência de menarca até os 14 anos, sem desenvolvimento de caracteres sexuais secundários. E a secundária é a cessação de um ciclo menstrual previamente regular por um período de 3 meses ou mais, ou a cessação de um ciclo menstrual previamente irregular por um período de 6 meses ou mais. Bom,
Como se dá o fluxo menstrual normal? Ele é derivado da interação conjunta de diversos sistemas, principalmente o hipotálamo, a hipófise, o ovário, a vagina e o útero. E são nesses sistemas onde se encontram as principais causas, as principais alterações que resultam na amenorreia secundária. Bom, então como é feita a investigação da amenorreia? Primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a gravidez, né? Isso é feito a partir de um teste chamado beta-HCG. E durante a consulta com uma anamnese, exame físico bem feito, são pesquisadas algumas dicas, alguns sinais que podem direcionar a nossa investigação para tentar descobrir a causa subjacente dessa amenorreia. Então, dado esse primeiro tempo, a gente pode pedir alguns exames para direcionar melhor qual seria essa causa dessa amenorreia. Prolactina é um hormônio que, quando aumentado, pode causar amenorreia. O TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, um hormônio usado para investigar hipotireoidismo e hipertireoidismo, que são condições que, quando presentes, também podem causar amenorreia. Também é possível pedir um teste chamado teste de progesterona, que quando vem positivo, ele indica a anovulação, que deve ser posteriormente investigada melhor a causa dessa anovulação, e quando vem negativo, é preciso pedir um segundo teste chamado estrogênio mais progesterona, para ver se essa causa da amenorreia é por causa de um déficit de estrogênio ou por uma causa uterina. Por fim, a gente pode pedir o FSH. O FSH, que é o hormônio estimulante folicular, que quando aumentado ele indica uma causa ovariana, por exemplo, uma falência ovariana primária, e quando diminuído, ele indica uma disfunção hipotalâmica ou hipofisária. E quando ele vem diminuído, a gente tem que pedir uma neuroimagem para ver se essa disfunção ela é orgânica ou se tem alguma lesão nessas estruturas. Bom, e como conclusão, o nosso grupo chegou. A amenorreia secundária é uma condição bastante prevalente na população adulta e, quando presente, gera bastante ansiedade no paciente, devido à preocupação com gravidez ou alguma doença grave. Por isso, a investigação da causa da amenorreia é fundamental para direcionar o manejo clínico e o tratamento dessa condição de base. Muito obrigado. Olá, eu sou Eduardo Friedrich e eu vou apresentar o trabalho intitulado Câncer de mama durante a gravidez, da epidemiologia ao prognóstico. Esse trabalho foi desenvolvido por mim e pelos meus colegas Eduarda Goldani, Igor Kessler, Juliana Ullmann, Pedro Carlos Fritcher, Thalia Schmitz. Nós somos auxiliados pela monitora Letícia Zanotelli e orientados pelo professor Jorge Villanova Biasos. Nesse trabalho, abordamos tópicos relacionados ao câncer de mama durante a gravidez, como epidemiologia, fatores de risco, prevenção, métodos de triagem e diagnóstico, tratamentos e prognóstico, para dessa forma construirmos uma base informativa para orientar profissionais de saúde não especializados na área. Nós realizamos uma revisão sistemática, cujos artigos foram pesquisados nas bases de dados da Cochrane, do PubMed, do Embase, da Cielo e da Lilacs. Nós encontramos, então, como resultados desse trabalho, que o diagnóstico do câncer de mama durante a gravidez ele é difícil em função das alterações fisiológicas que acontecem no tecido mamário durante esse período. A gente pode utilizar, então, a mamografia, a ultrassonografia, que podem ser ou não associados à ressonância magnética quando se precise de uma investigação adicional. O manejo vai ser semelhante ao de mulheres não grávidas. Vão ser analisadas características genotípicas, fenotípicas do tumor, bem como as singularidades de cada paciente, para, dessa forma, termos uma abordagem adequada que não coloque em risco a saúde do feto e nem a da gestante e que tenha um resultado efetivo no tratamento do câncer de mama. Como tratamento, então, nós temos disponíveis abordagens cirúrgicas e terapêuticas sistêmicas. No entanto, qualquer medida intervencionista ela deve ser suspensa no período anterior ao parto. No período pós-parto, quando se faz o uso de terapias sistêmicas, é indicado um período de segurança de retirada da medicação antes de iniciar a amamentação. Como conclusão desse trabalho, a gente tem que as intervenções disponíveis para tratar o câncer de mama durante a gravidez são essencialmente os mesmos para mulheres não grávidas com condições de saúde similar. A gente deve ter o cuidado com o perfil de segurança da abordagem em relação ao feto. Devem ser priorizadas, então, medidas de investigação e intervenção que ofereçam um manejo adequado da doença, que não vão comprometer, então, a saúde do feto e nem a saúde da mulher. Muito obrigado. Olá,
Meu nome é Roxane Maciel e hoje eu vou fazer uma breve apresentação sobre o artigo Câncer de colo uterino, uma revisão narrativa, desenvolvido por Clara Marasquim, por Letícia Ferraro, por mim, por Stephanie Kuster e por Vitória Gassi. Nós tivemos a orientação da professora Suzana Pessini. No Brasil, o controle do câncer do colo do útero e a prevenção secundária começaram em 1940, com a introdução de técnicas de citologia e colposcopia. Apesar disso, foi apenas em 1984, por meio do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que a introdução e o incentivo à coleta de material para o exame citopatológico foram implantados como procedimentos de rotina nos serviços básicos de saúde. O câncer do colo do útero é a quarta principal causa de morte por câncer em mulheres. A principal causa do câncer cervical é a infecção pelo HPV. Com isso em mente, os fatores de risco incluem idade precoce para o início da vida sexual, múltiplos parceiros sexuais, parceiro sexual de alto risco, entre outros. A prevenção primária do câncer cervical consiste em evitar a infecção pelo HPV, através do uso de preservativos, por exemplo. A principal estratégia depende da vacinação contra o HPV. 3 vacinas são eficazes na prevenção da infecção: a vacina bivalente, a vacina quadrivalente e a vacina nonavalente. O foco são mulheres com idade entre 9 e 26 anos. O esfregaço de Papa Nicolau era o teste original de rastreamento do câncer do colo do útero, mas não é o principal atualmente, apesar de ser uma ótima ferramenta para detectar o câncer do colo do útero. A maioria dos casos de câncer cervical ocorre em pacientes que nunca foram rastreadas ou que foram rastreadas de forma inadequada. No Brasil, o rastreamento populacional para o câncer do colo do útero é recomendado como prioridade para mulheres de 25 a 65 anos, com periodicidade de 3 anos, após 2 exames normais consecutivos, no intervalo de 1 ano. A citologia é a base das recomendações para o rastreamento do câncer do colo do útero. A visualização do colo do útero é realizada com o uso de um espéculo. O exame citopatológico, também conhecido como teste de Papa Nicolau, é o método mais difundido em todo o mundo para o rastreamento e investigação de lesões precursoras do câncer cervical. Em relação à citologia em meio líquido, o seu desenvolvimento foi uma tentativa de diminuir as lacunas da citologia convencional. Apresenta algumas desvantagens, como os altos custos necessários para os equipamentos e sua manutenção. Dentre as vantagens, apresenta menor número de resultados falsos negativos. O teste de HPV foi proposto como um teste de rastreamento alternativo, devido à forte relação entre a infecção pelo papiloma vírus humano e a carcinogênese cervical. O câncer cervical é causado em mais de 90% dos casos por HPV de alto risco. O câncer cervical é uma doença de desenvolvimento lento, que pode ou não apresentar sintomas em seus estágios iniciais. O diagnóstico é feito por biópsia. Em conclusão, o câncer do colo uterino é evitável, porém permanece como um problema de saúde pública global. A Organização Mundial da Saúde, com o apoio da Sociedade Internacional do Câncer Ginecológico e a Sociedade Europeia de Oncologia Ginecológica, enfrenta o desafio de eliminá-lo. Ressaltamos que os profissionais da saúde são responsáveis pela promoção de eventos de conscientização e a sociedade deve estar unida nesse propósito. Muito obrigada. Olá, meu nome é Gabriela e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Eficácia da Terapia de Reposição Hormonal na Prevenção/Tratamento da Sarcopenia em Mulheres no Climatério. Aqui estão os outros colegas autores dessa monografia. Então, para introduzir o assunto, a menopausa é um evento fisiológico que sinaliza o término da função ovariana. Uma das consequências bem conhecida e documentada da menopausa é o maior risco de desenvolvimento de osteoporose. Além disso, diversas literaturas vêm associando a menopausa ao maior risco de desenvolvimento de sarcopenia. Frequentemente, a sarcopenia e a osteoporose coexistem, compartilhando tanto aspectos fisiopatológicos quanto fatores de risco. E, em mulheres na pós-menopausa, a terapia de reposição hormonal é um tratamento eficaz para reduzir o número de fraturas e prevenir a perda óssea associada à osteoporose. Em frente a isso, a gente se questionou se a terapia de reposição hormonal poderia ser um possível tratamento para a sarcopenia na pós-menopausa. Para realizar, então, a nossa revisão da literatura, nós procuramos por artigos no PubMed e, para fazer a pesquisa, nós utilizamos os descritores que estão citados aqui no slide. Ao fim, nós selecionamos 7 ensaios clínicos randomizados para serem analisados na nossa monografia. Então, a conclusão. A partir da análise desses 7 artigos, nós concluímos que há heterogeneidade na literatura em relação à eficácia da terapia de reposição hormonal na prevenção/tratamento da sarcopenia em mulheres do climatério. A gente trouxe aqui alguns fatores que contribuíram para essa heterogeneidade. Então, a faixa etária dos participantes, ela alterava nos diferentes estudos. Algumas mulheres estavam numa pós-menopausa mais inicial, enquanto outras estavam numa pós-menopausa mais tardia. O número de participantes também diferia. Então, o estudo que tinha
mais participantes, ele tinha 136 indivíduos, enquanto o estudo com menos participantes tinha apenas 16 mulheres. O tipo de terapia utilizada também variava, tinha diferenças na dose, no tempo de seguimento e nas associações de fármacos utilizadas. A maneira como os desfechos foram medidos também diferiu. Então, teve mudança nos grupos musculares avaliados, na forma de medir força e potência e na avaliação da variação no valor da massa muscular esquelética. Logo, a revisão dos 7 ensaios clínicos randomizados indicou a manutenção de incertezas a respeito da associação entre terapia de reposição hormonal e força muscular. Para finalizar, a gente também analisou 2 recentes revisões sistemáticas com meta-análise sobre o assunto, e elas concluíram que a terapia de reposição hormonal em mulheres no climatério não melhora a força e nem a função muscular. Portanto, todos esses resultados indicam que, além da terapia de reposição hormonal, outras terapias necessitam ser pesquisadas para a prevenção da sarcopenia em mulheres no climatério. Aqui estão nossas referências bibliográficas. Obrigada. Olá a todos, eu sou o Ronaldo Gatti Júnior e vou fazer uma apresentação sobre o capítulo Diagnóstico de Gestação e Revisão da Literatura. Nós somos orientados pela professora de Marley Gonzalez Valério nesse trabalho. O objetivo do estudo é realizar uma revisão de literatura sobre os principais métodos de diagnóstico de gravidez, avaliando 3 pontos principais: potencial sobre a confirmação e estabelecimento de um quadro suspeito, estabelecer diferenças e correlações entre os testes e porquês do uso preferencial da subunidade beta do HCG nos testes. Métodos. No embasamento teórico, utilizamos o livro Rotinas em Obstetrícia e o artigo Clinical Manifestations and Diagnosis of Early Pregnancy. No total, foram 397 artigos pesquisados. Utilizamos como fonte de dados o PubMed e o Cielo. Na pesquisa sobre HCG, utilizamos as palavras testing and HCG and Pregnancy entre os anos de 2012 e 2021. Quanto à pesquisa sobre os artigos de ultrassom, temos Ultrasound Pregnancy entre os anos de 2019 e 2021. Importância do diagnóstico: assistência pré-natal, cuidado com a saúde da mulher, exclusão da gravidez em caso de possível exposição a teratógenos. Sinais e sintomas de gestação são utilizados na clínica médica, juntamente com os testes de beta-HCG e ultrassom, dependendo do caso, e apresentam variadas especificidades e sensibilidades. Forma de diagnóstico: laboratório e imagem. A HCG é uma das principais ferramentas de diagnóstico, avalia urina e soro. Os parâmetros para avaliar são gravidez ectópica, doença trofobástica benigna, gravidez molar, síndrome de Down. Os níveis de detecção variam na urina entre 10 e 25 microlitros e no soro 2 microlitros. 85% das gestações normais, o HCG duplica a cada 48 horas, conforme podemos observar nesse gráfico. Por que se dosa beta-HCG e não alfa-HCG? A subunidade alfa é encontrada em hormônios como LH, FSH e TSH, que podem nos promover falsos positivos. Já a subunidade beta apresenta várias formas, e essas formas variam de concentração ao longo da gravidez. Performance. Foi utilizado um estudo realizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que avaliou dados como sensibilidade e especificidade de testes comercializados aqui no Brasil, como podemos observar. Teste de urina versus teste de soro. A urina, utilizada em casos onde não há necessidade imediata de exclusão da suspeita, não detecta níveis muito baixos. Já o soro detecta níveis menores de HCG, mas utilizado em pacientes que exigem exclusão da suspeita. Ultrassom. Ele é seguro para a mãe e para o feto, é utilizado no diagnóstico de gravidez intrauterina e ectópica. Apresenta 2 modalidades, ultrassonografia abdominal versus transvaginal. Indicações: sinais e sintomas e exame beta-HCG positivo. Quanto aos achados, temos os produtos da concepção em uma gravidez normal, batimentos cardiofetais, localização da placenta, posição e anatomia fetal, volume líquido amniótico e dimensão do colo e do útero. Os marcos gestacionais observáveis são o saco gestacional, a coleta de fluidos compatíveis com gravidez, saco vitelíneo e polo fetal com atividade cardíaca. Esse seria um resumo sobre o nosso capítulo. Muito obrigado pela atenção de todos. Olá,
Eu me chamo Natália Mainardi e, junto com os meus colegas Bruno Rabolini, Gabriel Petroli, Gabriela Viana, Henrique Paz e João Pedro Lubianca, nós fizemos uma revisão de literatura sobre doença inflamatória pélvica. Nosso professor orientador era o Ricardo Savares e os nossos monitores, a Giovana e o Leonardo. Então, o que é a doença inflamatória pélvica, mais conhecida como DIP? É uma síndrome clínica caracterizada por dor pélvica aguda. Ela é secundária à ascensão de micro-organismos da vagina ao trato genital superior. Ela pode acarretar em dor pélvica crônica, risco aumentado de gravidez ectópica e infertilidade. E o que causa isso? Mais de 85% das infecções são causadas por micro-organismos sexualmente transmissíveis, como esses 3 do slide. Como que é a prevalência? Ela tem maior incidência em mulheres com comportamento sexual ativo, mas aqui no Brasil é uma doença que é subnotificada e subdiagnosticada. Os dados são raros e subestimados. Segundo o Ministério da Saúde, em 2020, ocorreram 23.226 internações por DIP. Quais são os fatores de risco? Atividade sexual e parceiros múltiplos, idade, principalmente entre 15 e 25 anos, e sobre os métodos contraceptivos, sabe-se que o preservativo é um fator protetor. E aí muitas pessoas que fazem uso de pílula, por exemplo, deixam de usar preservativo, o que se torna um fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é primordialmente clínico. Como que a doença se apresenta? Ela vai se apresentar com dor, a mobilização do colo uterino ou a palpação de anexos, corrimento mucopurulento cervical ou vaginal anormal, infecção cervical por micro-organismos sexualmente transmissíveis e às vezes febre. E aí o nosso trabalho foi sobre o que vale mais a pena, um tratamento ou um rastreamento universal. Para fazer isso, a gente teve que pegar o número necessário para rastrear para evitar um caso. Então, para evitar um caso de DIP, a gente tem que rastrear os principais patógenos causadores da doença. Então, para gonorreia, seria 79 em mulheres de 15 a 49 anos. E para clamídia, seria 76,3 em adolescentes sexualmente ativas. O tratamento para casos leves e moderados é feito através de antibiótico. E o mais custo-efetivo é ceftriaxona com azitromicina, repetido em 1 semana. O valor desse tratamento é R$ 38,00 e pelo SUS ele custa R$ 17,72. Então, voltando à nossa pergunta, tratamento ou rastreamento universal? A gente chegou à conclusão que o valor gasto pelo SUS para rastrear e identificar um caso é cerca de R$ 4.740. E para tratar, o valor gasto para o tratamento de 79 pacientes com suspeita ou de clamídia ou de gonorreia é cerca de R$ 1.400. Assim, a gente chegou à conclusão que vale mais a pena o tratamento. Muito obrigada! Oi, meu nome é Laura Lacroix. Eu vou apresentar brevemente o trabalho Escolha da Via de Parto, feito em conjunto com os meus colegas Bárbara Ribeiro, Bruna Mielczarski, Bruna Rambo, Sofia Pacheco e Gabriela Silva, sob orientação da monitora Bárbara Bernardi e da professora Daniela Vetter. A escolha da via de parto é um tema importante, porque a realização de cesarianas desnecessárias pode aumentar os riscos para as gestantes, como a ruptura uterina, sem trazer benefícios para os bebês. No Rio Grande do Sul, isso é muito relevante, visto que 63% dos nascimentos em 2019 foram por cesariana. Essa porcentagem ultrapassa em muito a recomendação da OMS, que seria um índice de cesariana entre 10% e 15%. A grande quantidade de cesarianas decorre de inúmeros fatores, desde questões de organização da assistência até características socioculturais da população e a maneira como é realizado o atendimento à gestante no pré-natal. O entendimento das razões que levam à predominância de cesarianas em detrimento da via vaginal é fundamental para que o impacto econômico e mórbido das cesarianas em excesso seja reduzido. Por isso, nós buscamos identificar as principais indicações das vias de parto no Centro Obstétrico do HCPA e discutir sobre os critérios mais prevalentes na escolha do parto cesáreo. Nós fizemos um estudo observacional retrospectivo descritivo, onde analisamos todos os nascimentos acima de 20 semanas da maternidade do HCPA no mês de novembro de 2020. Foram avaliados idade materna, paridade, idade gestacional, comorbidades maternas, motivo da internação da gestante, via de parto e qual foi a indicação da via de parto. Dos 258 nascimentos que ocorreram no período, 116, ou seja, 44,9%, foram realizados por cesariana. As principais indicações de parto cesáreo foram desproporção céfalo-pélvica,
condição fetal não tranquilizadora, uma cesariana prévia associada a desejo materno ou colo desfavorável para indução, 2 ou mais cesarianas prévias, apresentação fetal anômala e falha na indução de trabalho de parto. Mais de 70% das parturientes com uma cesárea prévia realizaram uma segunda cesárea, enquanto a taxa de cesariana primária foi de 35%. Isso salienta como é importante evitar a primeira cesariana quando ela não está indicada, visto que ela frequentemente resulta em cesarianas subsequentes. Em conclusão, as altas taxas de cesariana, 44,9% dos partos, encontradas nesse estudo, em parte se justificam por se tratar de um centro de referência para gestações de alto risco, pelo fato da maioria das gestantes da amostra ter internado para o nascimento sem estar em trabalho de parto. Apesar disso e das limitações do nosso estudo, ele reflete uma preferência pela cesariana, que pode trazer riscos para a mãe e para a criança, que deve ser modificada para prover uma melhor assistência. Muito obrigada. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou estudante de medicina e sou um dos autores do capítulo que trata sobre o tema anticoncepção, no nosso livro da disciplina de Promoção e Proteção da Saúde da Mulher. Revisando a literatura sobre o tema anticoncepção, a gente encontrou que mais de 55% das gestações no Brasil não são planejadas, e que esse número pode chegar até 80% entre os adolescentes. Uma opção de método contraceptivo reversível bastante seguro para essas mulheres são os sistemas intrauterinos de levonorgestrel, que possuem uma efetividade semelhante dos métodos definitivos, como a laqueadura e a vasectomia. Aqui no Brasil, os sistemas estão disponíveis em 2 apresentações distintas, uma com 52 mg de hormônio, e que é usada basicamente na contracepção e também no tratamento da menorragia idiopática, e uma versão com 19,5 mg, indicada exclusivamente como método contraceptivo. Com base nisso, o objetivo do nosso trabalho foi fazer uma avaliação de 4 parâmetros envolvendo os 2 sistemas intrauterinos de levonorgestrel disponíveis aqui no país. Os 4 parâmetros avaliados foram dor durante a inserção do dispositivo, padrão de sangramento uterino após a inserção, satisfação das mulheres com o método e taxa de descontinuação. Como meio para fazer a análise desses 4 parâmetros, nós construímos uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e ensaios clínicos controlados, publicados entre os anos de 2015 e 2020. Dentro dos nossos resultados, nós encontramos que fatores biológicos como a história de dismenorreia, parto cesáreo e nuliparidade mostraram uma associação com maior percepção de dor durante a inserção, tanto do sistema de 52 mg quanto do sistema de 19,5. Além disso, a utilização de técnicas anestésicas, como a administração de dinoprostona intravaginal ou bloqueio intercervical com lidocaína, estiveram associados com maior alívio no desconforto da mulher durante o procedimento. Com relação ao padrão de sangramento, os 2 sistemas mostraram diminuir os dias de sangramento durante o ciclo. Com relação à satisfação, mais de 90% das usuárias disse estar satisfeita com o uso do sistema, seja de 52 mg ou de 19,5. A taxa de descontinuação entre os 2 sistemas também foi muito semelhante, sendo de aproximadamente 20% para ambos. Desse modo, o que a gente espera com essa revisão sistemática é poder auxiliar os profissionais da saúde no aconselhamento do melhor método contraceptivo intrauterino, e também poder contribuir para o empoderamento das mulheres na escolha de um método que melhor a satisfaça, melhorando também o acesso ao planejamento familiar e respeitando os direitos sexuais, direitos reprodutivos e a satisfação das mulheres. Olá, eu me chamo Marilza Valejo e irei apresentar o capítulo Atualizações em Violência Sexual Feminina, segundo a Constituição Federal, e Aborto Permitido por Lei, do livro Promoção e Proteção da Saúde da Mulher, ATM 2024/1. O presente trabalho teve como orientadora a professora Adriane Oliveira Galão e auxílio da monitora Laura Mota Belão. Nele, buscou sinalizar os aspectos legais ao longo das constituições do país, embasando-se em um panorama histórico, epidemiológico e sociológico da violência de gênero de cunho sexual causada às mulheres, bem como o direito de interrupção da gestação de um conceito dessa violência, ou seja, fazer uso de um direito, do direito do aborto permitido por lei.
No decorrer do capítulo, também sinaliza as medidas legais que, com o decorrer dos anos, acompanharam a evolução da luta das mulheres, assim como aquelas que serviram como marcos retrógrados na consistente batalha pela igualdade de gênero, bem como se discorre sobre as possíveis entraves impostas pelo Estado para que, mesmo em seu direito, a mulher não dê seguimento ao seu desejo de interromper a gestação. Também mencionamos como os agentes de saúde devem se importar frente a uma mulher vítima de violência sexual. Situação essa que necessita de protocolos adequados, acolhedores e empáticos, visando a conquista da confiança da paciente e posterior ajuda com suas necessidades. Como bem se sabe, a violência baseada no gênero é uma problemática global, que, embora esteja presente em todas as classes sociais, incide de maneira diferente entre os segmentos mais fragilizados da população, o que é mostrado quando comparamos, no capítulo, a realização do aborto legal com o ilegal. E, por fim, procuramos entender com o que é discorrido os riscos inerentes ao fato de ser mulher, dada a historicidade e o desnível entre os gêneros. Obrigada.